Estudo de fontes renováveis para a geração de energia. Trata-se de um relatório técnico-científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O tutor é o José Carlos Festa Júnior. Os alunos são Carlos César da Silva, Cleiton Vieira Ramos, Janaína Ideobrante da Silva, Douglas Caires de Oliveira, Fábio Malerba, William Ferreira. Este projeto tem como objetivo principal de identificar fontes de geração de energia renovável para compor a matriz energética do Estado de São Paulo, uma vez que o uso de fontes renováveis amplia a capacidade de produção do homem de forma mais sustentável. Nossa proposta se baseia na proposição de diversificação de matriz energética do Estado de São Paulo, de forma a torná-la mais diversificada possível dentro das limitações regionais, possibilitando maior empregabilidade e menor impacto ambiental. São Paulo é um município brasileiro, capital do estado homônico e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil. Quanto à energia elétrica, São Paulo é o maior mercado consumidor do país e representa cerca de 34% da demanda total brasileira. Também no estado de São Paulo verificou-se o crescimento expansivo no consumo de energia elétrica, com índices superiores a 4% ao ano desde 1993. De 1992 a 2017, o crescimento no consumo foi mais de 16%, principalmente no setor residencial. Em 2017, o setor industrial foi responsável por 42% do consumo total de energia elétrica. Sobre energia solar. Mediante as tendências de aumento no consumo de energia e a necessidade de suprir esse consumo com fontes renováveis, quando tratamos a região sudeste e suas características climáticas e territoriais de ocupação, especialmente São Paulo, percebemos um grande potencial técnico de geração de energia fotovoltaica, captada em telhados, pois esse tipo de energia tem maior potencial de geração em termos absolutos nas regiões mais povoadas, que possuem um número de domicílios e de indústrias e, consequentemente, maior área de telhados, embora ainda pouco explorado. Energia eólica. Energia eólica é a energia produzida a partir da energia cinética do vento e do aquecimento eletromagnético do Sol, que juntos movimentam as pás de captadores. O vento é usado como gerador de energia desde a antiguidade, no sistema de bombeamento de água, moagem de grãos e a movimentação de barcos e outros. Hoje, a energia eólica é a mais buscada entre as fontes de energias renováveis. Os modelos de exploração de energia predominantes recebem críticas pelos intensos impactos ambientais que geram. Aerogerador. Como funciona o aerogerador? A energia eólica é gerada com movimentação de grandes turbinas conhecidas como aerogeradores, em formato de catavento ou de moinhos. As turbinas são instaladas em regiões onde há ventos chamados predominantes, principalmente em locais próximos à praia, mar, onde venta bastante. Hoje, o Rio Grande do Sul lidera a produção de energia eólica no país, seguido pelo Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia. O consumo médio de energia elétrica em uma residência é de 166 kW/mês, pela estimativa do Ministério de Minas e Energia. Uma só turbina consegue produzir energia suficiente para abastecer até 300 unidades residenciais. Não há limitações ao abastecimento das residências e das unidades comerciais, com energia eólica em todas as necessidades, como aquecimento da água, iluminação, autonomia para equipamentos eletrônicos. Algumas vantagens da energia eólica: é uma fonte de energia inesgotável, não emite gases, não gera resíduos, aumenta a autonomia energética do país, reduz a dependência de combustíveis fósseis e outros. Desvantagens da energia eólica: intermitência do vento e integração para a geração constante de energia. A instalação modifica a paisagem e o impacto visual é significativo. Poluição sonora,
e impacto sobre a migração das aves. Muito obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Douglas Caires e eu irei falar a vocês um pouco sobre usinas hidrelétricas. Bom, uma usina hidrelétrica tem como finalidade a geração de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em rios. O potencial hidráulico é proporcionado pela vazão hidráulica e pela concentração dos desníveis existentes ao longo do curso de um rio, e isso pode se dar de forma natural, quando o desnível está concentrado numa cachoeira, através de uma barragem, quando pequenos desníveis são concentrados na altura da barragem, e através de desvio do rio do seu leito natural, concentrando-se os pequenos desníveis desse desvio. Basicamente, uma usina hidrelétrica compõe-se das seguintes partes: barragem, que é a barreira ou represa onde fica armazenada a água que irá gerar a energia e é, na maioria das vezes, aproveitado para atividades de lazer pela população, assim como é também o maior responsável pelo impacto ambiental de uma usina. Sistemas de captação e adução de água. O canal por onde a água passa assim que a porta ou comporta de controle é aberta, enviando água para o duto que a levará às turbinas. Casa de força. Turbinas, geralmente do tipo Francis, com várias lâminas curvas em um disco ao serem atingidas pela água, giram em torno de um eixo e que fazem cerca de 90 RPM. Geradores. Eles possuem uma série de ímãs que produzem corrente elétrica. Um transformador elevador que aumenta a tensão da corrente elétrica até um nível adequado à sua condução até os centros de consumo. Sistema de restituição de água ao leito natural do rio, que é o fluxo de saída, ou tubo de sucção, que conduz a água da turbina até a jusante do rio. Turbinas hidráulicas, peças fundamentais na geração de hidroenergia. A turbina hidráulica é o resultado da evolução da roda d'água, cuja primeira utilização data de pelo menos um século antes de Cristo. O desenvolvimento das turbinas hidráulicas trouxe novas possibilidades de exploração de hidroenergia, permitindo-se produzir energia em quantidades muitas vezes superiores com instalação bem menores. Além de poder explorar potenciais antes adversos, como as quedas de grandes alturas e baixa vazão. Existem dois tipos de turbinas: as turbinas de ação, onde a água é orientada contra a paz das turbinas sob forma de jatos, assim a pressão de entrada é igual à pressão de saída. O seu modo de funcionamento permite-lhes estar imersas, ou seja, funcionando ao ar livre. E as turbinas de reação. Esse é o tipo de turbina tem uma constituição diferente das anteriores e os seus elementos são rotor, que é a roda móvel, difusor, distribuidor e a câmara de entrada ou voluta. O seu modo de funcionamento também é diferente, sendo a principal distinção o fato de que essas turbinas estão totalmente imersas. O tipo de turbina a ser utilizado em hidrelétrica depende de alguns parâmetros, como a altura e a vazão disponível no local escolhido. Devem ser levados em consideração também alguns dados técnicos, como rotação da máquina em função do número de polos do gerador elétrico e a altura de sucção. Esses parâmetros determinarão o tipo de rotor adequado ao aproveitamento em questão. Hoje, existem vários modelos de turbina. As mais utilizadas no Brasil são as turbinas tipo Pelton, tipo Francis, a tipo Kaplan ou axial. Hoje, no estado de São Paulo, possuímos 49 usinas hidrelétricas espalhadas pelo todo o território. E as empresas que gerem essas usinas são a EMAI, a CTG Brasil, o CESP, a CPFL, a ESTET e a Furnas. A nossa maior usina do estado é a usina que se localiza na Ilha Solteira, com uma potência instalada de mais de
3,4 gigawatts e tem 20 unidades geradoras com turbinas tipo Francis. Olá, meu nome é Janaíne Delgrande. Eu vou falar um pouco sobre energia nuclear. O projeto ele tem como objetivo identificar fontes de geração de energia, como por exemplo, energia nuclear. Ela é produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustíveis à geração de energia. O funcionamento das usinas é gerar energia elétrica, né? Gerar eletricidade a princípio. Esse calor ele é produzido pelo processo de fissão nuclear, no qual o núcleo do átomo ele se divide em duas partes e assim liberando uma grande quantidade de energia. A demanda da energia nuclear é fazer energia elétrica, mas também ela tem outras aplicações que a gente pode encontrar na medicina, na indústria, na agricultura, no meio ambiente. O bom é que a energia nuclear ela não contribui para o efeito estufa, soltando gases, né, ou outro tipo de poluente para contribuir com esse efeito. Olá pessoal, eu sou o Carlos, participante do grupo, e vou apresentar um pouco sobre a biomassa, que é uma das nossas alternativas para a inserção na matriz energética do estado de São Paulo. A biomassa ela é proveniente de atividades de agropecuária por meio de dejetos animais e pode ser manejada de maneira inadequada, podendo se transformar em contaminantes para o meio. Desta forma, todo o resíduo a ser descartado pode ser minimizado mediante estudos de análise de suas características e potenciais para reciclagem. Então, a nossa ideia é utilizar, de fato, a biomassa como uma geração de energia elétrica, uma fonte de geração de energia elétrica. Muitos estudos promovem o avanço tecnológico para o setor canavieiro, principalmente na produção de álcool, e o estado de São Paulo é um grande gerador de álcool. E pode ser feita, então, a cogeração de eletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A alta produtividade dos canaviais disponibiliza grandes quantidades de matéria orgânica sob a forma do bagaço, e sua transformação em energia auxilia o abastecimento nas regiões sul e sudeste do território brasileiro, especificamente o estado de São Paulo, que pode ser fonte de energia. A viabilidade torna-se ainda mais vantajosa devido ao período de estiagem nas principais bacias hidrográficas, coincidirem com a colheita da cana-de-açúcar. Então, quando nós temos baixa pluviosidade, as bacias hidrográficas estão baixas e a colheita de cana-de-açúcar pode ser, então, esse fator gerador de energia. Outra fonte de biomassa para geração de energia são os resíduos domésticos, que podem ser incinerados para geração de calor e transformação em energia elétrica por meio da biodigestão, obtendo-se gás metano, que pode ser queimado para geração de calor e posterior transformação de energia elétrica. Então nós podemos também utilizar a biomassa dos resíduos domésticos para queimá-los e produzir calor, produzindo energia, ou também por meio da biodigestão. Desta forma, a biomassa se apresenta como fonte renovável possível de ser introduzida e ampliada na matriz energética do estado de São Paulo. Nós queremos então falar um pouquinho sobre a discussão dos nossos resultados. O nosso grupo, após o término da pesquisa, vislumbrou a possibilidade de exploração de novas fontes de energia elétrica para implementação ou mesmo incentivo do aumento de seu uso dentro da matriz energética do estado de São Paulo, o que nos trará benefícios com o uso de recursos renováveis e novo campo de atuação para nós, engenheiros de produção, que poderemos ser idealizadores de projetos de novas pesquisas e implementações de fontes de energia renováveis, como geradores de energia elétrica e assim por diante. Agradecemos pela oportunidade de podermos produzir esse projeto. Obrigado.